Você já sentiu que Deus esqueceu suas promessas em meio ao caos do mundo? E se eu te dissesse que a prova de que ele não esqueceu está acontecendo agora, com o retorno de uma tribo de Israel perdida há 2.700 anos? Este é um sinal profético do fim dos tempos que você não pode ignorar. O que vamos revelar aqui não é história antiga, é um alerta urgente para o seu preparo espiritual. Fique até o final, porque o papel desta tribo no livro do Apocalipse é uma revelação que pode mudar completamente a sua visão sobre o tempo em que vivemos. Muitos que assistem e são abençoados ainda não se inscreveram no canal. Se você quer continuar a discernir os sinais de Deus, clique agora no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Meu amigo, minha amiga, peço que respire fundo e abra seu coração para o que vou compartilhar agora, pois não se trata de uma simples história, mas de um eco divino que atravessou quase 3 milênios para chegar até nós. Imagine só, por um instante, o peso de 2.700 anos de silêncio. Foi durante esse tempo imenso que parte do povo escolhido de Deus esteve perdida. Um capítulo aparentemente esquecido da grande saga da diáspora judaica. Falamos aqui das lendárias tribos perdidas de Israel, levadas cativas pela Assíria e espalhadas entre as nações, um mistério que intrigou teólogos e historiadores por séculos. Muitos pensaram que elas haviam se dissolvido, assimiladas por outros povos, mas a fidelidade de Deus, meu caro, transcende a nossa compreensão do tempo. E é aqui que a nossa jornada começa, nas remotas e verdejantes montanhas da Índia, um lugar onde o mundo jamais imaginaria encontrar um vestígio tão puro da herança de Jacó. Lá, vivendo em um isolamento quase total, um povo conhecido como Bnei Menashe foi encontrado. E essa descoberta não é nada menos que um dos mais impressionantes sinais dos tempos que a nossa geração terá o privilégio de testemunhar. Agora veja bem, o que torna essa revelação tão arrepiante e maravilhosa não é apenas o fato de terem sido encontrados, mas como eles viviam. Pense comigo, separados da sua pátria, sem profetas, sem o templo, sem contato com o restante do povo judeu, como um grupo poderia manter sua identidade por tanto tempo? A resposta está na fidelidade às pequenas coisas, nos gestos de fé passados de pai para filho como um tesouro sagrado. Os Bnei Menashe guardavam tradições que são o coração do judaísmo. A cada sexta-feira, ao entardecer, as mulheres acendiam as velas do Shabat, enchendo seus lares com uma luz que era uma memória viva da aliança. Eles cantavam hinos em um hebraico antigo, canções cujas origens eles mesmos mal compreendiam, mas que o Espírito reconhecia. Essa perseverança é uma lição para todos nós. Quantas vezes em nosso dia a dia, com a Bíblia na mão e a igreja na esquina, deixamos nossa chama vacilar? Eles, no meio do nada, mantiveram o fogo aceso, provando que a verdadeira fé não depende de circunstâncias, mas de um coração fiel. A existência deles é em si um ato de cumprimento profético, uma peça fundamental no complexo quebra-cabeça da escatologia. E é aqui que quero que você entenda a profundidade disso para a sua própria vida. A descoberta da tribo de Manassés, pois é isso que os Bnei Menashe são, os filhos de Manassés, não é apenas um evento histórico, é uma mensagem pessoal de Deus para você. É a prova viva de que Deus não se esquece de nenhuma de suas promessas, nem de nenhum de seus filhos. Assim como ele preservou essa tribo por 27 séculos, ele preserva você em meio às suas provações e silêncios. Esta história valida de forma espetacular a veracidade da profecia bíblica, mostrando que o plano divino para o fim dos tempos está em pleno andamento, seguindo um cronograma celestial que desafia nossa lógica. O eventual retorno a Israel desse povo é um prelúdio para eventos ainda maiores, descritos no livro do Apocalipse, talvez até mesmo conectado ao ajuntamento que precederá a escolha dos 144 mil selados. Mas a pergunta que fica é:
Se um povo perdido foi encontrado, o que aconteceu a seguir? Como o mundo e, mais importante, como a nação moderna de Israel reagiu a essa revelação que abala as estruturas? É preciso compreender que, após uma descoberta de magnitude tão avassaladora, o mundo não simplesmente aceita. A revelação de que os Bnei Menashe eram de fato descendentes da tribo de Manassés deu início a um longo e meticuloso processo de verificação. Pense bem, não se trata de uma simples reivindicação familiar, mas da reintegração de um elo perdido da corrente da aliança de Israel. As mais altas autoridades rabínicas, historiadores e estudiosos se debruçaram sobre o caso, analisando as tradições orais, os costumes e a história daquele povo. Anos de pesquisa e oração se passaram até que, finalmente, o veredito divino se manifestou através dos homens. O Estado de Israel reconheceu oficialmente os Bnei Menashe como filhos de Israel, parte legítima de uma das tribos perdidas de Israel. Este ato de reconhecimento é, por si só, um milagre moderno, uma validação formal que abre as portas para o tão sonhado retorno a Israel. Isso demonstra que a profecia bíblica não se cumpre apenas em eventos místicos, mas também através de processos legais e do reconhecimento de nações, mostrando a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida. E então, quando o tempo de Deus chegou, o cenário se transformou de forma abrupta e dramática. Observe com atenção o que aconteceu em 2023. Uma onda de violência e perseguição irrompeu justamente na região da Índia, onde viviam essas comunidades, colocando em risco a vida de milhares de descendentes da tribo de Manassés. O que para o mundo parecia uma tragédia geopolítica, para os olhos da fé, era o empurrão final de Deus para acelerar seu plano. A urgência da situação levou Israel a lançar uma operação de resgate, um ato poderoso que ecoa as palavras do profeta Isaías. Não tema, pois estou com você. Trarei os seus filhos do Oriente e os ajuntarei do Ocidente. Isaías 43:5. Centenas de famílias foram trazidas às pressas para a sua pátria ancestral, em um cumprimento profético que pôde ser assistido nos noticiários. O fim da longa diáspora judaica para este povo se tornou uma realidade palpável, um dos mais claros sinais dos tempos de que o relógio profético de Deus avança rapidamente para o fim dos tempos. Reflita sobre isto. Cada avião que decolava da Índia, carregado com os filhos de Manassés, era mais do que um voo de repatriação. Era a mão de Deus revertendo uma maldição de séculos e restaurando sua herança. O retorno a Israel é um tema central na Bíblia, simbolizando a restauração da comunhão e o fim do exílio. É como na parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Lucas 15:4-7. Israel, agindo como instrumento de Deus, foi buscar seus filhos perdidos nas montanhas. Este evento é um passo crucial no estudo da escatologia, pois a reunião das tribos é um pré-requisito para muitos dos eventos descritos no livro do Apocalipse. O ajuntamento do povo prepara o cenário para o selamento dos servos de Deus, os famosos 144 mil selados, um de cada tribo. Mas talvez você se pergunte, por que especificamente a tribo de Manassés? Dentre todas as tribos, por que o retorno deles carrega um peso profético tão distinto e urgente? A resposta, como sempre, está guardada nas profundezas da palavra. É fundamental que se entenda: os eventos que estamos a testemunhar não são meras coincidências ou acasos da história. São, na verdade, peças de um quebra-cabeça divino, montado com precisão milimétrica, cujas instruções foram escritas há milhares de anos. A profecia bíblica não é um conjunto de previsões vagas. É o roteiro de Deus para a redenção da humanidade. E o que vemos hoje é o desenrolar de um de seus capítulos mais emocionantes. Profetas como Isaías e Ezequiel, inspirados pelo Espírito Santo,
falaram extensivamente sobre um tempo em que Deus mesmo ajuntaria seu povo disperso. Em Ezequiel 36:24, o Senhor declara de forma inequívoca: pois eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa própria terra. O retorno a Israel da tribo de Manassés, os Bnei Menache, é a materialização literal desta promessa. Não é uma interpretação, não é uma alegoria, é um cumprimento profético que podemos ver, ler e tocar, uma prova irrefutável de que a palavra de Deus permanece fiel e verdadeira através das eras. Para aprofundar ainda mais, vamos a uma das profecias mais visuais e significativas de toda a Escritura, encontrada em Ezequiel 37. O profeta é instruído a pegar 2 varas. Em uma, ele deveria escrever para Judá, representando o reino do sul. Na outra, para José, a vara de Efraim e de toda a casa de Israel, sua companheira, que inclui, claro, a poderosa tribo de Manassés. Deus, então, ordena que Ezequiel junte as 2 varas, de modo que se tornem uma só em sua mão. Esta é a promessa da reunificação de um reino que foi quebrado, a cura de uma ferida familiar que sangra desde a morte do rei Salomão. O retorno dos Bnei Menache não é apenas o fim da diáspora judaica para um grupo, é um passo concreto na junção dessas 2 varas. É Deus restaurando a unidade de seu povo, um ato essencial no grande plano da escatologia, mostrando que antes da glória final é preciso haver a restauração da família. Agora, traga essa verdade monumental para a sua realidade. Se Deus move nações, inspira governos e atravessa milênios para cumprir uma promessa feita a um povo, o que isso diz sobre as promessas que Ele fez a você? Ele, que conhece os planos que tem para cada um de nós, planos de paz e não de mal, Jeremias 29:11, está a dar-nos um sinal dos tempos para fortalecer a nossa fé. O retorno a Israel dos filhos de Manassés deve encher o seu coração de esperança e confiança. É a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido ou demorado demais, o Senhor está no controle, orquestrando cada detalhe. Estamos a caminhar a passos largos para o fim dos tempos, e este cumprimento de profecia nos mostra que o palco está sendo preparado para os eventos finais do Apocalipse, incluindo a redenção final de Israel e o surgimento dos 144 mil selados. Mas a profecia vai ainda mais fundo. Não se trata apenas de reunir as tribos, mas do papel específico que cada uma desempenhará. E a herança e a história da tribo de Manassés conferem-lhe uma importância singular neste drama profético que se desdobra. Para entender por que o retorno da tribo de Manassés é tão significativo, precisamos voltar às origens, à história de seu patriarca. Manassés, assim como seu irmão Efraim, não era um dos 12 filhos originais de Jacó. Ele era filho de José, nascido no Egito, o que já lhe confere um status único. Lembre-se da cena tocante em Gênesis 48, quando Jacó, já idoso e com a visão fraca, abençoa os filhos de José. Ele intencionalmente cruza as mãos para dar a bênção principal ao mais novo, Efraim, mas ainda assim impõe sobre Manassés uma bênção de grandeza, prometendo que ele também se tornaria um povo grande e poderoso. Por meio de seus 2 filhos, José recebeu uma porção dupla da herança, e tanto Efraim quanto Manassés foram elevados à condição de cabeças de tribo. A tribo de Manassés tornou-se, de fato, uma das mais influentes e poderosas do Reino do Norte, possuindo vastos territórios em ambos os lados do Rio Jordão. O seu desaparecimento durante a diáspora judaica representou, portanto, uma perda imensa, um vazio que apenas uma intervenção divina poderia preencher. Agora, mergulhemos no significado profundo do próprio nome. José chamou seu primogênito de Manassés, que em hebraico significa aquele que faz esquecer. Ele o fez, como diz em Gênesis 41:51,
porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O nome representava a superação da dor do passado de José. E aqui reside uma das mais belas ironias proféticas. Deus está usando o retorno da tribo cujo nome significa esquecer para provar ao mundo que ele nunca se esquece de suas promessas. O ressurgimento dos Bnei Menashe é um brado divino contra o esquecimento. É um cumprimento profético que transforma o significado original do nome, mostrando que a fidelidade de Deus é maior que qualquer dor ou exílio. Esta é uma lição poderosa para a nossa fé. Mesmo nos momentos em que nos sentimos esquecidos por Deus, Ele está trabalhando para nos fazer lembrar da sua aliança eterna. A profecia bíblica se revela não apenas em palavras, mas em nomes, histórias e na própria identidade do povo, apontando para o vindouro fim dos tempos. Mas a importância da tribo de Manassés não está apenas em seu passado, está gravada em seu futuro, no livro da revelação final. Abra as Escrituras em Apocalipse 7, onde João descreve a visão dos servos de Deus, que são selados antes dos juízos. Na lista das 12 tribos, no versículo 6, lemos com clareza: da tribo de Manassés, 12.000. Pense no impacto disso. Após milênios de silêncio, dados como perdidos para a história, eles são explicitamente nomeados entre os 144. 000 selados, que terão um papel crucial nos eventos finais. O seu retorno a Israel não é, portanto, apenas uma questão de justiça histórica. É um pré-requisito profético. Eles não estão apenas voltando para casa. Estão voltando para cumprir um chamado divino. Este fato, por si só, eleva o estudo da escatologia de uma análise teórica para uma observação de eventos em tempo real. Este é um dos mais claros e inegáveis sinais dos tempos. Se o retorno de uma única tribo carrega tanto peso profético, o que isso sinaliza para toda a humanidade sobre a urgência do tempo em que vivemos? É crucial que se entenda a lição que Jesus nos deu sobre a figueira, registrada em Mateus 24. Ele disse que, quando seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabemos que o verão está próximo. A figueira, em toda a Escritura, é frequentemente um símbolo da nação de Israel. O seu renascimento como nação em 1948 foi como o reverdecer dos ramos após um longo e rigoroso inverno. Agora, o que estamos a testemunhar com o retorno a Israel das tribos perdidas de Israel, especificamente da tribo de Manassés, é o brotar das folhas e das primeiras flores. Este é um sinal dos tempos que não pode ser ignorado. Não é mais uma questão de especulação ou de interpretações distantes. É um acontecimento visível que nos diz que a estação do fim dos tempos não está apenas a chegar, ela já está sobre nós. Este é o momento de despertar do sono espiritual, pois os sinais que antecedem a gloriosa vinda de Cristo estão a manifestar-se com uma clareza e uma frequência sem precedentes em toda a história humana. Pense nisto como a montagem de um grande palco para o ato final da história da redenção. Para que a profecia bíblica se cumpra em sua totalidade, o cenário precisa ser meticulosamente preparado. Personagens que estiveram fora de cena por milênios precisam retornar e ocupar suas posições. O retorno dos Bnei Menashe é exatamente isso. Um ator principal sendo divinamente posicionado para o drama que está por vir. Este cumprimento profético é um passo logístico e espiritual indispensável, que antecede outros eventos cruciais da escatologia que lemos no livro do Apocalipse. A longa e dolorosa diáspora judaica está a ser sistematicamente revertida por Deus, não por acaso, mas com o propósito de preparar o terreno para a manifestação do Anticristo, para a tribulação e, finalmente, para a intervenção divina final. Estamos a viver numa era em que o cenário profético está a ser ajustado diante dos nossos olhos. Diante disso, a mensagem se torna intensamente pessoal e urgente.
Este não é um conhecimento para ser apenas arquivado na mente. É um chamado para a ação no Espírito. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar este exato momento. Mateus 25. Todas esperavam o noivo, mas apenas 5 estavam preparadas com azeite em suas lâmpadas. O retorno da tribo de Manassés e os outros sinais dos tempos são como o grito que ecoa à meia-noite. Aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. A pergunta que ressoa no céu não é mais se ele virá, mas se nós estaremos prontos. Este é o tempo de examinar nossas lâmpadas, de buscar o azeite da presença do Espírito Santo, de nos alinharmos com a vontade de Deus. A revelação sobre os 144 mil selados no Apocalipse deixa de ser um mistério distante e passa a ser um evento iminente. Diante de um sinal tão claro e de uma urgência tão palpável, como devemos então viver? Qual é o chamado final que ecoa através de todos estes acontecimentos? Chegamos então ao ponto crucial de toda esta revelação. Vimos a incrível descoberta da tribo de Manassés, os Bnei Menashe, e testemunhamos o seu milagroso retorno a Israel. Compreendemos que este evento é um cumprimento profético direto, um dos mais poderosos sinais dos tempos que ecoa as palavras da profecia bíblica e marca o fim da longa diáspora judaica para este povo. Mas toda essa informação, por mais fascinante que seja, torna-se vazia se não nos levar a uma pergunta fundamental. E eu? Todo o estudo da escatologia e dos eventos do fim dos tempos não tem como objetivo principal satisfazer a nossa curiosidade, mas sim despertar a nossa alma. O mesmo Deus que orquestrou a história para preservar e reunir suas tribos perdidas de Israel é o Deus que neste exato momento bate à porta do seu coração. Apocalipse 3:20. O chamado à preparação não é um alarme de incêndio genérico, mas um convite pessoal e íntimo para um relacionamento com Jesus Cristo. Mas como alguém se prepara? A preparação espiritual não é um ato complexo ou um ritual misterioso. É um retorno à simplicidade do Evangelho. Primeiramente, é através do arrependimento e da fé, reconhecendo Jesus como o único caminho para a salvação, como ele mesmo disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em segundo lugar, é cultivar uma vida de oração, não de repetições vazias, mas de diálogo sincero, construindo intimidade com Deus. Por fim, é mergulhar na sua palavra, permitindo que a Bíblia seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Preparar-se para a vinda de Cristo não significa estocar comida, mas encher o coração com a presença do Espírito Santo. É construir um alicerce espiritual tão firme que nenhuma tempestade do Apocalipse possa abalar a sua fé e a sua confiança no Senhor. Por fim, é vital alinhar a nossa perspectiva com a de Deus. A preparação não é motivada pelo medo do juízo, mas pelo amor ao noivo que está para chegar. Os sinais dos tempos, como o retorno da tribo de Manassés e a futura revelação dos 144. Os zeros selados são lembretes de uma promessa gloriosa. O fim desta era não é o fim de tudo, mas o começo de uma eternidade de alegria na presença de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, a sua vinda não é um evento a ser temido, mas a bendita esperança pela qual ansiamos. Portanto, o chamado final que ecoa através destes acontecimentos não é um chamado para o pânico, mas um chamado para a paz que excede todo o entendimento. Uma paz encontrada somente ao entregar a vida, a alma e o futuro nas mãos soberanas e amorosas de Jesus Cristo. E você, o que sentiu em seu espírito ao descobrir que esta profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos? Você acredita que estamos vivendo os sinais do fim dos tempos? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo.
Eu faço questão de ler o que está em seu coração. Se esta mensagem abriu os seus olhos e fortaleceu sua fé, e você ainda não faz parte desta comunidade, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para não ficar de fora das próximas revelações que Deus tem para nós. A revelação não para por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para descobrir os 7 sinais do Apocalipse que já se cumpriram e você não percebeu. É um conhecimento crucial para o seu preparo. Fique na paz de Cristo. Eu sou Visão Profética.